Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal Playzone. Eu me chamo Galk. Antes de começarmos, gostaria de pedir que se inscrevesse no canal, ativasse o sininho para que não perca as notificações e deixasse seu like. É muito importante. Hoje iremos analisar o capítulo mais recente de One Punch Man. Ainda dentro da associação dos heróis, a gente vê que o clima acabou ficando meio esquisito. O Flash acaba perguntando ali para o Blast sobre a relação do Deus com a Vila Ninja, se ele sabe de algo. Então a gente vê que o Blast acaba ficando em silêncio. Então o Flash acaba indagando o Blast, perguntando a ele se foi ele que realmente destruiu a sua vila. Então vemos ali que o Saitama fica perdido, no meio da conversa. Mas ele sabe que está falando sobre o Sonic e os dois ninjas que apareceram com ele. Então o Blast acaba revelando que foi ele que destruiu ali a sua vila. Então ele fala ali pro Flash que ele pode odiar ele o quanto quiser. Mas o Flash acaba falando que está aliviado. E o Blast não entende o porquê dele não estar com raiva, sendo que qualquer outra pessoa ficaria. Então a gente percebe ali que o Saitama não está entendendo sobre o que eles estão conversando. Mas o Blast deixa claro, se realmente você queria esquecer dessa história, por que você está aqui e o porquê de você estar perguntando. Então o Flash explica ali para todo mundo que aonde ficava a aldeia, dos ninjas era numa montanha que era inacessível, Por quê? Porque o fundador, que é a pessoa ali que o Blast acaba conhecendo, que é um amigo dele, ele acabou colocando uma barreira em volta. Então as pessoas não conseguiam ter acesso à vila. Só quem realmente era da vila. Então o Flash fala que foi onde ele cresceu e treinou ali como um ninja assassino. Então a gente vê que após a saída do Flash, 9 anos atrás, que provavelmente ele fugiu da vila, ele voltou à vila, porque ele ouviu um boato que a vila teria sido destruída. Então ele ficou curioso para saber quem conseguiria invadir, a aldeia dele, já que era um lugar totalmente inacessível, e quem conseguiu destruir. Então, basicamente ali foi mais por curiosidade, Ele acabou tendo muita curiosidade. Como ele era novo, ele achou que a vila ali era impenetrável. Então toda essa história que o Flash está perguntando ali do Blast sobre ele ter atacado a vila se passa no presente momento. Por quê? Porque como ele ouviu um boato que a vila teria sido destruída, ele foi até lá. E quando ele chegou lá, ele realmente percebeu que aqueles ataques só podiam ter sido de uma pessoa, que era o Blast. E a gente vê que o Blast acabou comentando que foi realmente ele. Então isso não se passou no passado. Por isso que os ninjas da vila, eles acabaram se reunindo ali para tentar matar apenas duas pessoas. Um é o Flash e o outro é o Blast. Então o Flash acaba perguntando se toda essa relação sobre o ataque foi por causa do cubo, Então a gente desconhece o que é a origem do cubo, para que ele serve e o que ele faz até o momento. Então o que a gente pode entender ali sobre a conversa do Flash é que o cubo ele tinha um poder específico, E esse poder poderia ser a criação da proteção da Vila Ninja, Então o cubo ele acaba tendo ali, gerando, uma energia, e essa energia, através ali da ciência, acabava ali fazendo barreiras, em volta da vila para proteção. E também ele poderia servir ali de suporte, para o mestre também. Então isso é uma possibilidade. Então o Flash indaga ali o Blast e pergunta se o poder de Deus tem a ver com o cubo, ou se por acaso o mestre dele acabou recebendo algum tipo de poder de Deus, e esse poder, acabou sendo muito forte e acabou ali transformando a aparência do seu mestre. Então o Blast acaba revelando para todos na sala que aquele cara que está dormindo era o seu
companheiro, o vazio do nada. Então o Blast acaba ficando ali totalmente surpreso com aquela informação. Então o Blast revela que desde que o seu amigo acabou ali se tornando um monstro, ele não gosta de ser chamado ali pelo nome, né, vazio. Só que tem um porém, a gente percebe aqui que eles estavam procurando o cubo junto, né? Então o que que aconteceu para eles se separarem? Porque o cubo acabou ficando, né, lá na Vila Ninja, né? E uma outra coisa que a gente tem que entender é por que que o mestre acabou ali comendo as células monstros e se transformou num monstro, né? Porque possivelmente a célula monstro também está ligada ali ao mestre da Vila Ninja. Então o Blast ele vai acabar revelando o nome do seu amigo agora, o nome atual. Então eles acabam fazendo suposições. Vazio, do nada. É do nada. Não, não, não. Vazio, nada. Pô, não é o nome de uma salada? Então a gente vê que eles acabam ali, né, brincando com o nome, né, vazio, do nada, né? Mas a gente não sabe realmente ainda qual é o nome. O Blast ele acabou ali cortando, né, a fala. Então a gente vê que o Blast ele está determinado a trazer ali o seu amigo da forma monstro para a forma humana. Então por isso que a gente vê que no quartel-general ali dos heróis, a gente vê que sempre está tendo aqueles testes recorrentes para ver se eles conseguem trazer ali, né, o monstro para a forma humana e quebrar, né, ali o gene monstro. Então por isso que o Blast ele sempre está ali no laboratório, porque ele quer que os testes acabam tendo possibilidades ali positivas para que ele possa pegar o seu amigo e tentar transformar ele em humano. Por que disso? Porque o Blast deixa bem claro que o seu amigo é o único que tem a habilidade para abrir um portão dimensional que está ligado diretamente ao Deus, né? O Deus da destruição, aonde ele se encontra ali, né? Então vemos ali que uma secretária acaba abrindo a porta, né, e atrapalha a conversa. Com ela está uma carta em suas mãos, uma carta de desafio, endereçada ali ao Flash. E essa carta é do Sonic. Então a gente consegue perceber que o Blast ele não falou o nome, né, do monstro, né, que agora era o seu amigo, né? Então a gente vê que realmente o autor deixou esse corte aí, né, para que a gente possa ficar com essa pulga atrás da orelha, e isso só vai ser revelado aí possivelmente mais para frente. Então, na carta acaba dizendo que o mestre acordou. A gente vê ali que o Blast fica surpreso. Ele fala que ele está à procura da cabeça do Flash, para que ele venha ali, né, para o lugar, né, o esconderijo onde se pode dormir e sonhar com coisas bobas. Então a gente vê que o Sonic e o Flash têm um lugar em comum, onde eles acabavam ali sempre se encontrando. Então o Blast deixa bem claro que a luta, né, dele com o seu amigo aconteceu há 15 anos atrás. E o Blast acabou ferindo ele gravemente, mas ele acabou ali se evadindo da luta. Então a gente vê que devido ali o seu ferimento, ele pode ter vindo ali a comer, né, os genes monstro para poder ali se recuperar mais rápido. Então agora que ele acordou, provavelmente ele vai querer ir atrás do Blast para querer ali vingança. Então o Flash acaba escutando a conversa do Blast, né, sobre a luta, etc. E ele percebe que o Blast não conseguiu derrotar ali o seu mestre. Então o Saitama dá uma olhada na carta, falou, pô, essa carta dele aí eu acho que não é do Sonic não, cara, essa carta eu acho que é falsa. Ali fala que foi ele que ensinou o Sonic a escrever. Ali, ué, então a carta que ele me mandou foi de pura pirraça, porque só estava rabiscada. Então eu lembro da carta, né? A gente lembra que quando o Sonic foi desafiar o Saitama, ele acabou fazendo uma carta cheia de rabisco, né, de desafio. E a gente percebe agora que realmente o Sonic sabe escrever normalmente. Então aquela carta lá foi meio que uma trollação, né?
Então a gente vê que o Sonic, né, ele foi atraído ali pela conversa fiada, né, do grupo de ninjas. Porque ele não tinha o que fazer. Ele falou, ó, se você não convidar o Flash para um desafio, para poder a gente fazer o gank lá e tentar matar ele, a gente vai acabar matando você. Então o Flash vai até lá, né, ele vai acabar indo até lá para poder desafiar ali o Sonic. Enquanto isso a gente vê que o Blast ele vai fazer uma outra missão. Ele vai aproveitar o momento e vai até lá atacar a vila. Então eles acabam saindo ali da base do herói e a gente vê que eles vão fazer papéis alternados. O Flash vai atrás do Sonic e o Blast junto com o Saitama vai para a vila, né, lá para o esconderijo. Então, depois eles acabaram conversando, a gente vê que o Blast acaba convidando o Saitama. Pô, você vai vir comigo aqui? Aí o Saitama, tipo, tô de bobeira, né? Pô, vou contigo. Então a gente vê que eles acabam entrando no portal que o Blast abre. Então, a gente vê que o Manako também foi, né? Então foi o Manako, o Blast e o Saitama. Então o Flash se apressa para se encontrar com o Sonic. Aí a gente vê que eles chamam o Sonic de criança, né? Então, ao meu ver, os dois aparentemente têm a mesma idade, mas não sabemos o porquê dele chamar o Sonic assim. Pode ser porque o Sonic ele não teve ali, né, a memória apagada. Já o Flash, ele teve a sua memória apagada e ele meio que foi como se fosse um reset, né? E depois do reset ele foi criado como um ninja assassino. Já o Sonic não, ele teve a sua mente ali blindada, né? E não conseguiram dar o reset na mente dele. Então, possivelmente o Sonic é uma criança, né? É uma pessoa que tem uma mentalidade de criança, mas aparentemente é um ninja assassino. Então, por isso que a gente tem essa diferença aí dos ninjas para o Sonic, né? A gente consegue perceber muito isso. Então a gente consegue perceber que o ponto de encontro é um ponto dentro da vila, só que afastado das instalações, né? E a gente consegue perceber que o Sonic ele manteve ali todas as suas memórias. Já o Flash não, ele nasceu dentro das instalações e teve a sua mente ali apagada, né? Então aqui a gente consegue perceber essa questão de um ter sido resetado, né, e criado como um verdadeiro ninja assassino, e o outro ter sido criado como um ninja assassino, mas com as suas memórias intactas. A gente percebe que o Sonic ele tem um sonho, que o sonho é comandar a vila, né, quebrar aquelas leis que existem e deixar os ninjas livres, mas fazer com que ele tenha ali os seus trabalhos, né? Então o Sonic rebate, né, que as habilidades de assassino só servem para matar pessoas. Então ele fala que não tem como viver a vida de forma livre naquele momento atual e por isso que ele quer mudar esse sistema. Então a gente vê que esse ponto aqui é muito importante dentro da história, né, que a gente vê que tem lados opostos, mesmo que pessoas convivam ali no mesmo ambiente. Então vemos ali que o Sonic cativou o Flash, né? Ele fala que até já sabe onde pode ser ali a nova vila, né? Então a gente vê que o Flash ele foi ali consumido pelo sonho do Sonic. Então o Flash ele chega ao seu destino, um lugar próximo às montanhas, e o Sonic está lá esperando por ele e diz que realmente você se lembrou desse lugar. Então o Flash acaba dizendo a mesma coisa que está escrito na carta, um lugar onde se pode sonhar com coisas bobas. Então vemos que aquele lugar que foi apontado no mapa onde Sonic e Flash viram quando era criança, acabou ali se tornando um local de despejo de resíduos industriais. Como aconteceu isso? O próprio Sonic informa que ele acabou construindo uma estrada e as empresas aproveitaram ali daquele estrada que existia em um local totalmente remoto e aconteceu deles começarem a despejar os lixos ali, né? Então ele acaba até perguntando ali, né, pro Flash, você não acha que combina, né, esse ambiente aqui do jeito que está agora? Então a gente vê que por mais que seja um lugar importante,
o Sonic ele acabou ali meio que destruindo, né, aquele ambiente, né? Então vemos aqui que ele fez tudo isso para destruir o seu próprio sonho. Então, possivelmente, depois que o Flash e o Sonic acabaram se separando, ele acabou ficando ali muito magoado, porque na percepção que a gente tem dentro da obra, o Sonic ele queria criar uma nova vila, mas com o apoio do Flash. Então, essa evasão, né, essa saída do Flash de dentro da vila, acabou ali perturbando, atrapalhando o sonho do Sonic. Então, ele, em vez dele continuar a sonhar com aquilo e tentar construir, ele acabou simplesmente desistindo. Então, para ele colocar um fim no relacionamento com o Flash e com o sonho, ele acabou destruindo o seu sonho. Então a gente vê que o sonho é como se fosse um elo de ligação entre o Flash e ele. E ele destruindo esse lugar, ele destruiria a sua amizade. E assim terminamos a nossa análise do capítulo mais recente de One Punch Man. Fiquem atentos aos próximos capítulos que certamente traremos mais informações e revelações sobre essa obra surpreendente. Eu vou ficando por aqui. Até mais.